Que o bondoso Deus nos abençoe no meditar e no refletir da sua santa palavra. Amém. Paz. É sobre isso que nós vamos refletir no culto de hoje. O que é paz? Todos nós pensamos paz, talvez de alguma maneira, ou desejamos paz nas nossas vidas. Paz no trabalho, paz nas nossas famílias, paz no trânsito, paz entre as nações, paz nas ruas. Paz é o que nós desejamos, paz é aquilo que nós queremos. Mas se a gente for pensar, os governos, as nações pensam paz de uma forma. Nós entendemos de outra, mas a igreja proclama uma paz muito específica e única, ao ponto de Jesus dizer que essa paz que ele oferece, o mundo não pode dar. Que paz é essa? Antes de a gente entrar sobre esse tema, eu gostaria de retomar algumas histórias do Antigo Testamento que nos ajudam a refletir sobre a verdadeira paz. O que Jesus veio nos trazer? Que paz é essa? Quando Davi era jovem, ainda logo depois dele ter vencido aquela batalha contra os filisteus, contra Golias, ele ganhou uma fama muito grande dentro do povo de Israel. Só que Saul, o rei da época, começou a ter inveja dele, entre outras situações. Chegou um momento que Saul, ele colocou uma recompensa para quem conseguisse capturar Davi e o prender. Dentro dessa situação, Davi precisou sair, fugir. E o lugar mais seguro que Davi se encontrou foi no perigoso deserto. Lá ele estava sozinho, confuso, apavorado. E no meio de tudo isso, mesmo diante do perigo e do medo, ele chegou e disse, no Salmo 3, eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Davi sabia que a presença de Deus e o cuidado dele em sua vida o sustentaria ao ponto de seu medo se transformar em repouso, em descanso. No salmo sequente, ele diz assim, quando me deito, durmo em paz, pois tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Davi sabia que paz não é a ausência de problemas e preocupações, mas paz é a presença, é a companhia de um Deus que está lá no meio dos nossos dores, das nossas dificuldades e dos nossos sofrimentos. Talvez esse ponto fique um pouquinho mais claro quando nós vamos até Elias. Talvez o profeta Elias, vocês vão se lembrar um pouco mais desse profeta. Ele foi profeta no tempo do rei Acabe e da rainha Jezabel. Era um período muito difícil dentro do povo de Israel, porque todo o povo estava adorando outros ídolos. Dentro deles um muito forte que era o Deus Baal. E dentro desse contexto, Elias chegou até o rei Acabe e disse o seguinte, em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair novamente. Talvez vocês vão se lembrar desse período, dessa história, que durante 3 anos não choveu. O povo sofreu falta de alimento, falta de água. Passados esses 3 anos, Elias foi de novo ao rei Acabe, e quando chegou diante dele, fez um desafio para ver, então, qual é o Deus verdadeiro? É o Deus Baal ou o Deus de Israel? Depois, então, de ter vencido todos os outros profetas, ele chegou até o rei e disse que agora iria chover. E realmente choveu. Só que diante dessa situação, a rainha Jezabel, indignada por tudo aquilo que havia acontecido, queria tentar tirar a vida de Elias, do profeta Elias. Elias teve que fugir. Sozinho, triste, desolado, ele ora a Deus. Só que ele ora de uma outra perspectiva. Ele diz assim, já chega, Senhor, acaba com a minha vida, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Ao contrário de Davi, Elias, em sua oração, não traz palavras tranquilas, de calma, serenas. Aqui a gente tem orações
palavras cheias de angústia, de medo, de preocupação, talvez até de terror. Elias achava que estava sozinho porque ninguém mais temia Deus. Seu coração estava atribulado. Ele orou a Deus, não para pedir paz, mas porque não queria mais viver. Então, Deus vai até Elias, através de um anjo, dá comida para ele, restaura as suas forças e diz: vai até o Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, com a sua presença, através da voz sutil e gentil, ele renova a sua esperança. Deus, ele renova ou dá para Elias aquilo que mais lhe faltava, a sua presença e a sua paz. Isso veio através de um alimento, através da sua companhia, através de uma voz. Elias recebeu aquilo que precisava para acalmar o seu coração. Ele recebeu a verdadeira paz. E aqui, quando a gente olha para Elias, a gente percebe de novo: paz não é a ausência de problemas ou dificuldades, mas é a presença de Deus caminhando ao nosso lado, no meio das nossas dores e das nossas dificuldades. Miqueias, 200 anos depois do profeta Elias. Agora o contexto é um pouco diferente, não havia tanta idolatria, mas os profetas que estavam lá anunciaram uma paz, ou diria assim, uma falsa paz. Diz lá Miqueias no capítulo 3, os profetas enganam o povo, para os que lhe pagam, eles prometem paz, mas ameaça com guerra os que não lhe dão nada. Miqueias acusa os profetas daquele tempo de cobrar pela paz, pela mensagem da paz, e anunciar ameaças de guerra para aqueles que não lhe dão nenhum benefício financeiro. Diante dessa situação terrível também, a gente então agora encontra e ouve a promessa do Deus verdadeiro através de Miqueias, anunciando a verdadeira paz. E lá no capítulo 5, versículo 2 começa dizendo, a gente acabou de ouvir essas palavras, mas vale a pena a gente retomar. O Senhor Deus diz: Belém Efratá, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho de uma mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. E o rei virá, e será o pastor do seu povo, governando com a força que o Senhor lhe dará, em nome do Senhor, o seu glorioso Deus. O seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo, e ele trará paz. Isso foi prometido 700 anos antes da chegada de Cristo. Não é que o Messias foi prometido nesse momento. Isaías, 900 anos antes, já vinha falado a respeito do príncipe da paz. Mas esse Messias, que a gente sabe quem é, porque a gente conhece a história, e a promessa se cumpriu. Esse Messias, ele veio para ser rei, mas um rei diferente. Ele veio para ser um rei que pastoreia, que é o pastor do seu povo. E esse pastor, ele vem trazer paz. Que paz é essa? Isabel ficou super feliz, com o coração alegre, quando Maria foi visitá-la, ao ponto dela dizer: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Ou quando nós ouvimos os anjos, logo no nascimento de Jesus: glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas que lhe querem bem. Ou mesmo, quando Simeão está lá no templo e segura o menino Jesus nos seus braços, olha só o que ele diz: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, já pode deixar esse teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus olhos, meus próprios olhos, a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Pensem,
Simeão segurou Jesus nos braços, no colo, como uma pequena criança. Olhou para ele e viu: aqui está a minha salvação. Agora eu posso partir em paz. Nós sabemos, Jesus é a paz, é a própria paz. Ao longo do seu ministério, ele deixa claro que a paz que ele oferece não é a paz que o mundo espera. Jesus, ele diz: eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e não tenham medo. Mas eu fiquei pensando sobre essa frase de Jesus. Que paz é essa que o mundo não pode nos dar? E que mesmo em meio a dores, dificuldades e angústias e sofrimentos, a gente não precisa ficar com medo nem aflito. Que paz é essa que nós só temos em Jesus Cristo? Temos vários exemplos no Novo Testamento, no ministério de Jesus e como ele levava essa paz no coração e na vida das pessoas. Mas eu vou trazer apenas um. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, Jesus disse para uma mulher que tinha acabado de curar. Ela disse assim: minha filha, você sarou porque teve fé, vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Ela foi curada, fisicamente sim. Ela foi para casa sem aquela dor que sentia no seu corpo. Mas agora, ela vai para casa em paz. A paz é porque agora ela não está mais sofrendo na dor física? Ou paz aqui não é o perdão que ela recebeu em Jesus Cristo? Ela pode ir para casa tranquila, em paz, porque ela tem o seu Senhor e Salvador na sua vida e no seu coração. É isso que gera a verdadeira paz. É saber que nós estamos perdoados, fomos resgatados em Cristo Jesus e vivemos esse perdão na nossa vida todos os dias. Mas Jesus não falou dessa paz apenas no seu ministério. Se a gente vai se lembrar logo depois da ressurreição, qual foi a primeira coisa que Jesus disse aos discípulos? Percebam que os discípulos estavam trancados, com medo de tudo aquilo que poderia acontecer com eles. E um outro detalhe, Jesus vai ao encontro das pessoas, independente de onde elas estejam. Se estão com portas fechadas ou não, isso não impediu que Jesus chegasse no meio deles e anunciasse a paz. A primeira coisa que Jesus diz aos discípulos é: a paz eu deixo com vocês, que a paz esteja com vocês. E assim soprou o Espírito Santo no coração dos discípulos, e eles, animados agora, foram falar para o único que não estava lá, Tomé. A gente conhece essa história. Tomé falou: se eu não ver e não tocar em Jesus, eu não vou crer. Jesus não precisava ter ido novamente na outra semana, mas percebam que novamente eles estavam com portas trancadas, estavam com medo daquela situação, de tudo que estava acontecendo. E mais uma vez Jesus, ao chegar diante deles, disse: a paz esteja com vocês. Percebam que paz não é a ausência de sofrimentos ou dificuldades. Paz é a presença, a companhia do nosso Senhor Jesus, lá no meio das nossas dores e angústias. Como isso é bonito, né? Mas será que isso é para mim também? Será que Jesus diz essa paz também para a minha vida, para a sua vida, no culto de hoje, nesta manhã? Eu posso dizer que a paz é somente para quem é fraco, para quem está enfermo, para quem duvida, para quem não merece. A paz, essa paz, é somente para quem é pecador. Então, eu posso dizer com muita convicção que essa paz aqui é para mim, e essa paz também é para vocês. Esse presente que nós recebemos, essa paz, ela vem até nós porque aquilo que nós acabamos de fazer, nós acabamos abrindo nosso coração e reconhecendo que nós somos pecadores, que nós não merecemos essa graça de Deus. E Deus vem
e nos preenche com uma esperança que vai além desta vida, uma esperança eterna. Em Cristo, o muro que separava nós com Deus foi quebrado. Por isso que Ele é o nosso grande mediador. Jesus é aquele que nos conecta novamente dentro da família da fé. Não sei a maneira como vocês receberam, ouviram pela primeira vez essa paz. Talvez muitos receberam através do santo batismo, onde o nome do Deus triuno foi colocado em nossos corações. E a partir dali, fomos ouvindo e refletindo sobre as bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida, na nossa caminhada. Outros ouviram através de um testemunho, no meditar da palavra do Senhor, e receberam essa paz. Jesus quebrou o muro que nos separava dele e nos aproximou e nos colocou dentro da sua família. Essa paz que nós recebemos a partir do perdão dos nossos pecados, ela também nos dá e nos coloca o desejo de não ficar para nós. Como a gente fica feliz quando podemos falar dessa esperança com alguém, e como nós ficamos mais felizes quando essa pessoa ela está inserida dentro da nossa família, da família da fé. Que presente é esse? Que também nós temos o desejo de compartilhar. É porque nós fomos chamados, como diz o apóstolo Paulo, para sermos pacificadores também. Nós somos chamados para sermos agentes dessa paz. Aonde? Comece em casa, nosso trabalho, os nossos vizinhos, na nossa igreja. Por causa dessa paz que nós recebemos de Jesus, nós agora somos encarregados de sermos pacificadores, ou sermos agentes dessa paz. Eu digo que o propósito, não só da congregação Concórdia, mas da igreja cristã, o principal objetivo é a paz, é compartilharmos essa paz e essa esperança também em comunidade, mas individualmente nas nossas vidas. Porque ao nos reunirmos em comunidade, descansamos na sombra da cruz, porque reconhecemos que ali nós temos o verdadeiro descanso, mesmo em meio às lutas e desafios. Vale lembrar então, paz não é um pensamento positivo. Paz não é um estado de bem-estar. Paz não é simplesmente todos estarem no mesmo ambiente, tudo bem, ou sem nenhuma controvérsia. Não. Paz é muito mais do que isso. Paz é a companhia e a presença do Senhor no meio das suas lutas, na caminhada da sua vida. É isso que o próprio Jesus diz no Evangelho de João. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olhem só a ordem. Por estarmos unidos com Jesus, nós temos a paz. Qual a primeira frase que ele continua depois disso? A gente pensaria, não, agora nós estamos tranquilos porque nós estamos unidos com Jesus. E porque estamos unidos com Jesus, nós temos então essa paz. E Jesus, ele abre os nossos olhos para dizer, no mundo vocês vão sofrer. Não porque a gente busca o sofrimento, que nem a gente viu na semana passada, a gente não busca o sofrimento. Na verdade, a gente não abre mão daquilo que Deus nos dá. A gente não abre mão das promessas que Deus nos dá. Por isso nós aguentamos o sofrimento em esperança, porque nós já temos a vitória garantida por Cristo Jesus por nós lá na cruz. Tenham coragem, essa paz dá ânimo e nova vida. Por isso, queridos irmãos e amigos em Cristo, com essa paz, possamos orar, pedindo que o Salvador Jesus desperte confiança e firmeza em nossos corações. Mesmo que estejamos passando, e realmente estamos passando por uma das maiores crises que a nossa geração já vivenciou, a Covid, a pandemia, nós sabemos que, mesmo assim, nós temos paz. Por quê? Porque Jesus está caminhando conosco. A sua companhia, a sua presença nos enche de esperança, sabendo que nós não estamos sozinhos.
que neste Natal celebremos a presença de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, que traz a paz, possa guardar o coração e a mente de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém. Nos colocamos em pé. Falamos com Deus em oração. Amado Pai Celestial, te louvamos porque hoje vieste até o nosso coração, a nossa vida, com a certeza de que somos resgatados por Ti através de Jesus Cristo. Que possamos viver essa paz todos os dias em nossos corações e nossas vidas. Em nome do amado Filho Jesus Cristo. Amém.